Eu saúdo aos nossos irmãos que estão aqui participando deste culto, saúdo os nossos irmãos e amigos que estão assistindo na internet, que vão assistir ainda a esta pregação na internet. Hoje eu gostaria de pregar no Salmo de número 3, no tema Com Deus nas adversidades. De fato, este é um salmo de Davi, que na nossa Bíblia traz o título Confiando em Deus na adversidade. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Oremos mais uma vez. Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque esta palavra, ela é vida para nós. Rogamos agora a assistência do teu Espírito Santo, a direção do teu Espírito Santo, que o Senhor venha, Pai, ministrar essa palavra ao coração de cada pessoa, Senhor, de acordo com a tua vontade, de acordo com a necessidade de cada um, e que nós possamos ser transformados pela ministração do teu Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se eu fosse inventar uma religião e escrever um livro sagrado que ia ser a base dessa religião, eu só ia escrever coisa boa nesse livro, né? Lógico, porque eu queria que as pessoas lessem o livro da religião que eu estava inventando e gostassem. Mas a Bíblia não é assim, porque a Bíblia, ela conta a história dos homens que serviram a Deus, que buscaram a Deus, mas elas trazem as qualidades desses homens e mulheres, mas elas trazem também os defeitos deles e os pecados, não é assim? E Davi não foge à regra. Davi é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. E a vida de Davi na Bíblia registra uma história de fé, de coragem e de glória humana. Mas essas histórias também estão intercaladas com episódios tristes e vergonhosos, não é verdade? Todos nós que conhecemos a Bíblia sabemos disso. Davi conquistou reinos e edificou o reino de Israel, mas Davi falhou miseravelmente na sua vida familiar. Um dos episódios tristes da vida de Davi é a revolta do seu filho Absalão. Davi teve muitas mulheres, como os reis daquela época tinham, e também teve muitos filhos. Aminon era filho de Davi, e ele violentou sua meia-irmã Tamar. Essa história está lá em 2 Samuel, nos capítulos de 13 a 18. Passado 2 anos desse acontecimento trágico, Absalão, que era meio-irmão de Tamar, por parte de mãe, ou melhor, ele era irmão de Tamar, também por parte de mãe, né? Se vingou e matou Aminon. E óbvio, Absalão teve que fugir, ele foi para o exílio, fugindo de Davi, o seu pai, né? Porque ele havia matado o seu meio-irmão. Mas depois de algum tempo, com a ajuda do general Joabe, Davi primeiro perdoou Absalão e deixou que ele voltasse para Jerusalém. E depois de mais 2 anos, outros 2 anos, o recebeu em pessoa, foi lá, deu um abraço em Absalão, porque ele amava Absalão. Contudo,
em vez de ser agradecido ao seu pai, né, por ter perdoado, por ter recebido, Absalão começou a tramar contra Davi, levantando insatisfação no meio do povo. Ele lá falava mal do rei, dizia que se ele fosse rei, ele seria um rei muito melhor do que Davi, instigando o povo contra o rei. E depois de 4 anos, então, outros 4 anos, Absalão iniciou uma revolta popular para derrubar Davi do reino. E esse foi um período extremamente difícil e perigoso para Davi, quando ele teve que abandonar o trono, fugir de Jerusalém para salvar a sua própria vida, porque Absalão levantou um exército que então começou a perseguir Davi. O Salmo 3 que nós lemos, ele foi escrito por Davi exatamente enquanto ele fugia de Absalão. E como eu disse, tem como título Confiança em Deus na Adversidade. Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho, é o subtítulo aqui na minha Bíblia. Então, eu gostaria de meditar neste salmo, que fala desse período da vida de Davi muito difícil, dessa adversidade, né, que Davi teve que experimentar. E o primeiro ponto que eu destaco, no verso 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. A adversidade é uma realidade num mundo caído debaixo do pecado. Volta e meia aqui na igreja nós temos falado em nossas pregações que as tribulações, que o sofrimento e as adversidades são realidades normais e frequentes na vida do cristão. Os irmãos são testemunhas disso. E nós procedemos assim porque hoje em dia existe um ensino adotado por um número crescente de igrejas que diz que se alguém é crente, jamais vai passar por sofrimento, jamais vai passar por dificuldades nessa vida. Desde o seu início, a igreja sempre que teve que enfrentar ensinos falsos, não é? Desde o começo da igreja. E esse é apenas mais um de tantos ensinos falsos que apareceram dentro da igreja ao longo dos séculos. A Bíblia ensina, e a experiência cristã confirma, que as tribulações, o sofrimento e as adversidades são realidades normais e frequentes na vida do cristão. E aqui no verso 1, Davi expressa exatamente essa realidade. Ele não somente estava experimentando grande adversidade e perigo, como também essa adversidade havia começado dentro da sua própria casa, por meio do seu filho Absalão, a quem ele amava. Quando a gente vai aqui na história das Bíblias, a gente vê que Davi amava Absalão, mas que agora queria matá-lo. Já pensou? Um filho querendo matar seu pai e usurpar o trono. A segunda parte do versículo 1 diz: são numerosos os que levantam contra mim. Não somente Absalão queria matá-lo, Davi, mas Absalão conseguiu subverter uma grande parte do povo para que ficasse contra Davi, né? Não somente ele se rebelou contra Davi, mas ele levou grande parte do povo junto com ele. Então é interessante, porque Absalão passou 4 anos, o texto nos diz lá em 2 Samuel, subvertendo o povo antes de tentar dar um golpe. Lógico, porque ele não podia dar um golpe sozinho, né? E depois desse tempo, o fato é que grande parte do povo seguiu Absalão. E muitas pessoas em quem Davi confiava, que eram Aitofel, que era conselheiro de Davi, e outras pessoas que serviram a Davi, acabaram se unindo a Absalão para derrubar o rei. Por isso Davi diz aqui: são numerosos os que se levantam contra mim, porque não foi só Absalão, mas muitas pessoas se uniram a Absalão contra ele. O fato é que há ocasiões na vida, há ocasiões na nossa vida, em que parece que todos os problemas vêm sobre nós de uma vez só. Você já teve essa sensação? Sua vida está bem, está tudo tranquilo, está controlada, de repente os problemas começam a vir em cascatas e parece que todos os problemas vêm de uma vez só na sua vida. Você já passou por isso?
Os problemas às vezes nunca vêm sozinho, né? Eles vêm um atrás do outro e começam a puxar. E essa é uma realidade. Para Davi foi a traição do seu filho, a usurpação do trono, um exército que agora queria tirar a sua vida. Ele foi amaldiçoado por Simei, né? Enquanto ele estava fugindo, Simei começou a amaldiçoar Davi, e as pessoas levavam as maldições muito a sério naquela época, né? Mas interessante também é que nesses momentos nossa fé é provada, né? A adversidade que vem na nossa vida, que Deus permite que venha na nossa vida, elas não vêm para destruir a nossa fé, mas para provar a nossa fé, porque a nossa fé precisa ser provada. Então, veja no verso 2, olha o que as pessoas diziam de Davi: não há salvação em Deus para ele. Quer dizer, olha, a situação dele é tão ruim que não tem salvação para ele, nem Deus poderia salvá-lo. É isso que as pessoas estavam dizendo para Davi. Nossa, agora já era, né? Para Davi acabou. Então agora não tem mais saída para ele. Hoje a gente diz assim, né, que a gente não consegue ver nem a luz no final do túnel, né? Não é incomum, quando nós estamos passando por adversidades, que as pessoas venham trazer uma palavra de consolo para nós, mas elas acabem dizendo coisas tão desanimadoras e nos coloquem para baixo. Já aconteceu isso com você? A pessoa vem te consolar, mas ela acaba falando coisa que parece que te empurra mais para o buraco ainda, né? Esse foi exatamente o caso dos amigos de Jó, né? Jó estava passando por uma tribulação terrível e os seus amigos foram lá consolá-lo, mas em vez disso começaram a acusar Jó sem parar, né? Quando não são as pessoas que fazem isso, por vezes somos nós mesmos, né? Que quando passamos por situações difíceis na nossa vida, começamos a dizer, dizer assim, não tem solução para mim, né? Nem Deus pode me ajudar. Às vezes a gente fala isso, a gente está tão cego pelas circunstâncias, tão cego com o fato de que a gente não vê uma solução para os nossos problemas, que a gente começa a dizer para nós mesmos que nem Deus pode nos ajudar naquela situação. Mas essa é uma prova da nossa fé. Quando você passa por uma situação que você não consegue ver saída, você sempre vai ter duas opções, que constituem exatamente a prova da fé. Você pode olhar para aquelas circunstâncias, para aquela situação desanimadora, desesperadora, e você pode pensar que não vai ter recurso, que você não vai ter ninguém que te ajude, que você não sabe o que fazer, que você não tem recursos para sair daquela situação. Você sempre vai ter essa opção. Ou você pode olhar para Deus, né? Falar, não, eu não sei o que fazer, não tenho recurso para resolver esse problema, mas eu vou olhar para Deus, eu decido confiar em Deus. É nessas horas que nós precisamos renovar e declarar a nossa fé. É quando as situações vêm sobre nós de uma forma esmagadora, de uma forma desafiadora, quando nós não conseguimos ver uma saída para o nosso problema, que nós precisamos, ao invés de desanimar, exatamente declarar e renovar a nossa fé. Veja o que Davi fala no verso 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Ele diz, as pessoas dizem, não há salvação para ele. Mas eu digo outra coisa, eu digo que o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu escudo. Davi tinha a opção de desanimar, ele tinha a opção de ficar deprimido, mas ele escolheu declarar a sua fé, ele escolheu renovar a sua fé, não é? Tu, Senhor, é o meu escudo. Quando tudo parece desmoronar ao nosso redor e nós não conseguimos ver uma saída para a nossa situação, é fundamental que a gente se volte para Deus e declare verdades que nós encontramos na palavra de Deus. Sim, minha situação é difícil, é quase impossível do ponto de vista humano, mas Deus é o meu refúgio
e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, Salmo 46. Ou eu posso dizer, como está lá em Lucas, capítulo 1, não, minha situação é muito difícil, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que não há impossível para Deus. Tem impossível para mim, mas eu sei que não tem impossível para Deus, conforme Lucas 1,37. E é exatamente o que Deus diz. Outro aspecto importante que quando nós passamos por adversidades é a vida de oração. Veja no verso 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Uma vida de oração, ela é muito importante para o crente, né? A gente não cresce espiritualmente se a gente não tiver uma vida diária de oração, mas ela é essencial na adversidade e na tribulação. Por isso, Jesus ensinou seus discípulos a orar, né? No Sermão da Montanha. Ele ensinou parábolas que falavam sobre a necessidade de orar sempre, sem desistir, né? E quando nós vamos nas epístolas, elas também nos orientam a orar sem cessar, a perseverar em oração, a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, porque a vida de oração, ela é fundamental para o crente, e ainda mais quando nós estamos passando por momentos difíceis. Se ao passarmos pelas adversidades da vida, nós não sustentarmos a nossa vida por meio da oração, é bem provável que a nossa fé vai fraquejar e que ela mesmo diminui, e algumas pessoas abandonam a fé quando elas passam por problemas, dificuldades e tribulações, né? Então é essencial que na adversidade, quando a gente enfrenta a adversidade, ao invés de desanimar, a gente fala, não, quanto mais difícil o problema, mais eu vou orar. Quanto mais impossível parecer a minha situação, mais eu vou me apegar a Deus em oração. Davi aborda outro ponto importante também no verso 5. Quando nós passamos por adversidades, eu não sei você, mas eu sou assim, né? Nós temos a tendência de ficar pensando obsessivamente nos nossos problemas. Você é assim? Quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, a gente abre o olho de manhã, a primeira coisa que vem na nossa mente é o nosso problema. E a gente fica pensando naquilo o dia inteiro. E quando a gente vai dormir, a gente continua pensando. Às vezes você deita na cama, fica rolando, porque você não consegue parar de pensar no problema. É uma obsessão, a gente fica pensando obsessivamente nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Nós pensamos sem parar, de dia, de noite, em problemas que nós não conseguimos resolver e que na quase totalidade das vezes nós não temos o menor controle, estão fora do nosso controle, né? E quando nós agimos assim, o nosso estado emocional vai ficando cada vez pior, né? Então, além do problema, a gente passa a ficar desanimado, além do problema a gente passa a ficar deprimido, além do problema a gente passa a ficar ansioso, e quanto mais a gente fica assim mal, mais a gente fica pensando naquilo. É um círculo vicioso que nos enreda e a gente não consegue sair. Mas Davi diz no verso 5: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Lembre-se que havia um exército perseguindo Davi. Ele podia ir dormir e não acordar, porque alguém poderia espreitá-lo durante o sono e matá-lo durante o sono, né? Mas ele diz, minha situação é muito difícil do ponto de vista humano, mas eu deito e pego no sono. E eu acordo, eu vou acordar, porque o Senhor me sustenta. Aquele que é conhecido na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, sabia que, humanamente falando, sua situação era desesperadora e que havia muito pouco que ele pudesse fazer. Mas ele se recusava a perder uma noite de sono sequer pensando no seu problema, né? Ele tinha certeza do fundo do seu coração que Deus
era quem o sustentava. Não era o seu esconderijo que é muito bom. Não, era Deus que estava com ele, era Deus que sustentava a sua vida. O próximo ponto que precisamos enfrentar quando passamos por adversidade está no verso 6. Quando você vai na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, existem diversas ordenanças para os filhos de Deus, mandamentos, orientações que a palavra de Deus nos fala. Se você fizer uma pesquisa, você sabe qual é a ordem que nós temos na Bíblia que aparece o maior número de vezes? Não temas. Não temas. É a ordem da Bíblia para nós que aparece o maior número de vezes. Não temas. João nos diz em sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 18, que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Assim nos diz o apóstolo. Quando nós temos medo diante das circunstâncias desfavoráveis e das adversidades que nós enfrentamos na nossa vida, isso nos mostra exatamente o que João está falando aqui, que nós não estamos, ou que nós ainda não fomos aperfeiçoados no amor. Nós ainda não entendemos de verdade a dimensão do amor de Deus. Nós ainda não entendemos o quanto Deus nos ama, porque você tem medo. Nós também ainda não amamos a Deus de uma forma perfeita quando a gente tem medo. Nós não amamos como deveríamos amar, pelo menos. Nós não confiamos o suficiente, nós não cremos o suficiente, nós não aprendemos a descansar em Deus o suficiente, porque a gente deixa que a circunstância da vida traga esse medo. O medo, para o cristão, no fundo, expressa uma desconfiança que nós temos acerca de Deus, da pessoa de Deus e do amor de Deus, porque de alguma forma nós estamos expressando com o nosso medo que nós temos dúvida de que Deus nos ame, de que Deus vai cuidar de nós, de que nossa vida está na mão de Deus. Mas Davi diz no verso 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha que coisa interessante. Ao longo de toda a história, sempre foi muito comum determinados golpes e levantes para derrubar um rei, não é? Às vezes eram os próprios filhos ou os descendentes que armavam esses golpes, como Absalão fez aqui, né? Mas Davi sabia que milhares do povo haviam se juntado a Absalão para derrubá-lo do trono. Mas ele diz, eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E no verso 7 ele explica a razão dele não ter medo. Ele diz, levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os seus dentes. Davi não tinha medo porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que ele mesmo, naquele momento, estava impotente diante daquela circunstância. Que ele, a qualquer momento, aquele exército poderia achá-lo e poderia subjugar aqueles homens que estavam com ele e poderiam matá-lo. Mas ele confiava, não só a sua segurança, mas a sua própria vida ao Senhor. E o verso 8 encerra esse belo salmo. Ele apresenta uma síntese, uma conclusão de todo o salmo. Davi diz, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Davi sabia que se ele saísse daquela situação, ele ia sair da situação só por causa de Deus, porque de Deus é a salvação.
Eu não sei o problema que você está enfrentando no seu trabalho, eu não sei o problema que você enfrenta na sua família, eu não sei o problema que você está enfrentando na saúde, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, seja lá o que for. Mas assim, provavelmente quando você tentar resolver esses problemas na tua força, você vai estragar tudo. Provavelmente quando você quiser tomar o controle da situação, você vai falar o que não deve, você vai fazer o que deve, mas nós precisamos reconhecer que a salvação vem de Deus. É lógico que a gente precisa agir quando a gente está numa crise, a gente precisa fazer algumas coisas, mas mesmo quando a gente faz essas coisas necessárias, a gente precisa entender que a salvação não vem delas, dessas coisas, daquilo que a gente está fazendo, mas a salvação vem de Deus e nós precisamos confiar nele. É só quando nós reconhecemos esse fato, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, quando nós reconhecemos que a salvação vem de Deus, é que nós poderemos passar por toda e qualquer adversidade que a vida, porventura, nos trouxer, porque ela vai trazer. Você pode até estar experimentando um momento tranquilo na sua vida agora, mas você pode esperar, porque os problemas virão, a adversidade virá, porque nessa vida nós temos que lidar com o mal. Nós somos crentes sim, mas nós precisamos lidar com o mal. E quando a adversidade vier, você vai poder passar com ela vitorioso ou vitoriosa, quando você reconhecer que a salvação é do Senhor. Deus é o nosso escudo e a nossa glória é aquele que nos exalta, conforme o verso 3. Deus é aquele que responde às suas orações do seu santo monte, conforme o verso 4. O Senhor é aquele que nos sustenta nas nossas tribulações, conforme o verso 5. O Senhor é aquele quem nos salva, conforme Davi diz no verso 7. Então, como crentes, eu sei que cada um de nós sabe essas coisas de cor e salteado, todos nós sabemos disso, eu não estou falando nada de novo, esse salmo não fala nenhum mistério, ele fala coisas que todos nós sabemos, mas enquanto a palavra de Deus permanece em nós apenas como um conhecimento, né, como algo cognitivo, ela não produz uma transformação na nossa vida. Você tem o conhecimento, mas isso não produz absolutamente nada na sua vida. É naqueles momentos mais sombrios que nós experimentamos que nós temos a oportunidade de colocar a palavra de Deus em prática, de praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós sabemos na palavra de Deus. Não é fácil, porque quando a vida cai sobre nós como uma vaga, como uma onda gigante, muitas vezes a gente não consegue pensar em nada, a gente cai em desespero, em ansiedade, em depressão. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus nós podemos fazer isso. Amém? Com a ajuda de Deus nós podemos passar por qualquer adversidade e sair dessas adversidades mais fortes. Nós podemos sair dessas adversidades com a nossa fé mais robusta. Nós podemos sair com a nossa esperança aumentada. Nós podemos sair das adversidades com o nosso amor de Deus aperfeiçoado, porque Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que cuida de nós. E quando nós fizermos isso, nós sairemos de todas essas experiências difíceis, sofridas, que às vezes trazem dor para a gente, diferentes pessoas mais parecidas com Jesus, com pessoas mais parecidas com Jesus. Mas para isso, nós precisamos fazer essas escolhas, né? Porque se você quiser, você pode passar pelas tribulações na sua força, você pode sair brigando com todo mundo, indo e fazendo, mas você pode também escolher em Deus, esperar nele e descansar nele. Oremos. Pai, te agradecemos pela tua palavra, porque ela traz consolo, ela traz direção, ela traz ensino nas nossas vidas, Pai.
que o Senhor nos ajude a passar pela nossa vida, não só nas situações boas, mas em todas as situações, Pai, dependendo e confiando e esperando em Ti, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Deus abençoe.